inimigo. Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares, navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares, e as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais. Eu queria ser civilizado como os animais. Eu queria ser civilizado como os animais. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha que faz parte do Colégio Exímios. Quem está falando aqui com você é a professora Rafaela Oliveira, mais conhecida como Tia Rafa, professora do terceiro ano. Estamos mais uma vez aqui juntinhos para mais uma aula com a matéria de Geografia, que foi um pedido de mais um envelope recheado. E vamos ver aqui de quem é. É de Ceci Lima. Olha, ela mandou para mim uma foto via Instagram mostrando que ela está colocando seus estudos em dia. E você também deve estar fazendo o mesmo, né? Mas ela não escreveu essa carta sozinha, não. Quem escreveu essa cartinha aqui junto com ela foi Ananda, André Miranda, Arthur Dantas, Cauê e Felipe Iqueda. Um beijão para vocês, eu estou morrendo de saudade. Eles perguntaram aqui para mim se eu me tornei Tia Rafa, que você se tornou youtuber. De jeito nenhum, minha gente. Eu sou professora mesmo e estou morrendo de saudade de ter esses momentos junto com vocês. Tia Rafa, todos nós estamos aqui revisando os conteúdos de geografia. Muito bom! E eu gostaria de aprofundar mais sobre as pessoas que transformam a paisagem. Então, corre lá. Pega o teu livro que a gente vai começar mais uma aula de geografia. E aí, galerinha, já pegou seu livro? Lembrando que a aula de hoje, ela foi toda embasada nas páginas 20 até a 23 do teu livro de geografia. E se por um acaso você não está com ele em mãos, lembre-se que eu digitalizei as principais partes do teu livro para poder direcionar nosso estudo de hoje. Antes da gente começar a nossa releitura, vamos observar essa aqui a imagem que eu coloquei do antes, onde a gente observa que existem muitos elementos naturais. Lembrando que elementos naturais são elementos que são feitos pela natureza. E a partir dos anos que foram se passando e o homem foi tendo mais invenções e precisando de novas moradias, você observa que hoje a gente predomina mais os elementos culturais, ou seja, aqueles que foram feitos pelas pessoas. Por meio do trabalho, as pessoas adaptam o lugar onde vivem ao seu modo de vida, isto é, as suas necessidades, os seus interesses modificam a paisagem. Então, você vai perceber que cada região do nosso planeta existe tipos de moradias que são diferentes umas das outras. Elas são construídas de acordo com a necessidade de cada sociedade. Essa imagem fica bem ilustrativa para vocês através de desenho. Essa primeira parte é a parte que você observa que só foi uma construção de uma estrada em uma paisagem natural. Na imagem 2, você começa a observar que começou a ter existência de casas e começaram a ter mais estradas. E a 3, que é a imagem que eu posso considerar mais atual, que a gente consegue ver em várias regiões do Brasil e do mundo. Para construir estradas, casas, lojas, fábricas, hospitais, ruas, cultivar alimentos e criar animais, por exemplo, as pessoas retiram a vegetação, planam morros, significa planar, deixar ele retinho, canalizam ou alteram cursos dos rios, ou seja, as pessoas vão modificar essa paisagem que um dia foi natural e transformá-la numa paisagem cultural, atendendo às necessidades daquela comunidade. Você também observa que não é só na área urbana que existe a transformação dessas paisagens. Esse aí, por exemplo, é um trabalho da agricultura, onde tem esse plantio, sendo que ele fez, o que esse agricultor fez para poder cultivar esse alimento? Ele fez degraus para poder cultivar esse tipo de alimento para depois revender ou para consumo próprio.
Também existe o trabalho, na verdade, essa imagem representa mais uma atividade agrícola comercial, porque é uma grande extensão de terra de um único cultivo de um produto agrícola e que eles modificaram a paisagem antigamente natural, que predominava a vegetação dessa região, mas agora existe um cultivo agrícola de algum produto. As pessoas construíram diversos tipos de moradia e de comércio. Lembrem-se, cada região vai ter as construções que vão demandar a necessidade daquela sociedade, como vocês podem ver aí nessa imagem. Mesmo com as mudanças que vão ocorrendo na paisagem, podemos perceber que alguns elementos permanecem. Pode ser um rio, uma mata, uma construção, como igrejas, fábrica, teatro, ponte ou viaduto. E a gente vai perceber, fazer, por exemplo, a leitura dessa imagem, a gente tem o Jardim Baobá, que fica no bairro das Graças, já vi aulas anteriores, e a gente sabe que ao lado do Jardim Baobá, eu tenho o rio Capibaribe, que continua com sua mesma função. Às vezes, a função do elemento que permaneceu na paisagem muda. Por exemplo, a fábrica pode ser transformada em um museu ou o teatro pode ser transformado em um cinema. Essa imagem ao lado representa a Casa da Cultura, que hoje é como um centro cultural de venda de inúmeros artigos da nossa região, mas que antigamente lá era um presídio, ou seja, essa construção permaneceu, mas mudou a sua função. Outro exemplo disso é o Forte das Cinco Pontas, que já foi um forte para a defesa de invasões inimigas em busca do ouro branco, o açúcar, a gente já estudou em classe. E hoje ele é um museu que constantemente vem mudando suas exposições, contando um pouco da história da nossa região. Outro exemplo também de mudança, de uso pela comunidade, se chama os restaurantes que encontram-se no Marco Zero, que antigamente eram armazéns de açúcar, que de lá as embarcações iam levar para a Europa, porque era um produto naquela época muito valioso. Já esses armazéns hoje em dia são utilizados como restaurantes, porque servem para o que os visitantes no Recife utilizem para se divertir com suas famílias e para os turistas também. Outro exemplo que a gente encontra aqui na nossa região é o Shopping Alfândega, que antigamente ele era utilizado como porto para receber e levar mercadorias. Convento, lá foi um convento durante 100 anos. Depois ele começou a pertencer à Santa Casa e hoje ele é um shopping. Será? Será que é? É, com certeza. Vamos começar mais um quiz de perguntas e respostas com Tia Rafa. E vamos lá para o nosso jogo de perguntas e respostas no Talk Show de Tia Rafa. A pergunta é a seguinte, eu quero que você analise Xangai na imagem de 1990 e eu quero que você analise a imagem de Xangai em 2010. Eu quero que você pense o que é que foi modificado através das ações humanas. Vamos pensar? E agora? Eu tenho certeza que vocês conseguiram me dizer algumas mudanças. Vocês podem me dizer que as pessoas construíram, sim, mais tipos de moradia, sim, só a resposta certa, ok, Sim, vocês podem me dizer também que houve construção de torres, de antenas, sim, galera, isso é um gente humano que transformou essa paisagem, uhul! E eu posso dizer que a quantidade de embarcações utilizadas nesse rio diminuiu. Na imagem de 2010, sim, isso é real, isso é verdade, meu Deus do céu, só tem um gênio nesse colégio. Percebemos que existe um vínculo entre a natureza e a ação humana, como, por exemplo, dessa ação, temos as matérias-primas extraídas do meio ambiente ou a remoção de matas e florestas para o cultivo de alimentos ou matérias-primas empregadas na produção de mercadorias, a extração de minério,
também pode ser considerado um exemplo da forma como o ser humano transforma o ambiente em que vive. Ou seja, ele está querendo me dizer que o homem, as pessoas modificam essa paisagem natural para poder atender às necessidades, seja elas necessidades alimentares, ou de utensílios domésticos, ou de maquinário. Mas essa relação é sempre tranquila e harmoniosa? Não. Muitas vezes os seres humanos exploram, além da conta, a natureza, provocando profundas alterações sobre o meio natural. Quando essas áreas inteiras de florestas são devastadas ou quando os rios são profundamente poluídos, observa-se o impacto na sociedade sobre a natureza. É o que a gente também pode chamar o consumismo, né? Cada dia mais o número de fábricas vem aumentando e essa matéria-prima é retirada do meio ambiente. Sendo que, infelizmente, o que acontece com o nosso meio ambiente? Ele fica desequilibrado. A gente pode observar que com ações humanas, a gente tem um exemplo aí, a Avenida Agamenon Magalhães. A imagem mostra o canal, que na verdade é o rio que recebe esgoto diretamente dos prédios que fazem parte daquele bairro. E em épocas de chuva, aquela avenida fica alagada. Bom, gente, a partir desses slides eu quero mostrar que as pessoas, na verdade, a ausência delas vem transformando essa paisagem. Um exemplo que a gente pode ver aqui é um fenômeno curioso que também vem ocorrendo nas últimas semanas. É ver surgir vida nos canais de Veneza que levam a fama de ser poluídos e mal cheirosos. Moradores de Veneza registraram nos últimos dias águas em tons azul repletas de peixinhos, ou seja, os animais que faziam parte daquela água, como era antes da interferência humana, está voltando a surgir. Aqui é outra imagem mostrando os peixinhos voltando àquela região. E aqui, minha gente, é uma imagem de satélite mostrando o que é que aconteceu lá na China. Nessa primeira imagem aqui de 8 de fevereiro, que eu vou mostrar para vocês, vocês começam a observar a quantidade de gases emitidos pelas indústrias. Já em 7 de março, quase um mês depois, com o fechamento temporário daquelas indústrias, esse ar começou a ficar limpo. Então, a ausência humana também está transformando essa paisagem. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. É muito bom aprender junto com vocês, certo? Não quero esquecer jamais de agradecer a cartinha que eu recebi hoje de Ananda, de André, de Arthur, de Cauê, de Cecília Valença, de Felipe Eiqueda. Foi muito bom saber que vocês estão continuando os estudos em casa. E lembre-se sempre que o nosso Colégio Exímio sempre anda de mãos dadas com as competências que o mundo precisa. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!